Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra com o estudo da obra A Gênese, aqui comigo André Monteiro e também com o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André. Um abraço aqui do nosso irmão Sérgio. Queridos ouvintes, votos com muita paz. E aqui também com o Serginho na operação, na técnica. Amigos ouvintes, nós daremos aqui continuidade ao estudo do capítulo 13, Características dos Milagres, e dando continuidade também ao item 18 do capítulo 13. Nós iniciamos na última semana o item 18 e vamos dar continuidade aqui. E nesse item 18 nós comentamos na semana passada, amigo ouvinte internauta, que Kardec vem trazendo essa questão do sobrenatural e a religião, que muitas pessoas, infelizmente, condicionam a existência de Deus ou o poder, a força da religião, a um fato sobrenatural, que aconteça um fato sobrenatural para que a religião tenha uma credibilidade. E à medida em que a própria ciência vai comprovando que não existe sobrenatural, que tudo está regido por uma lei, seja ela divina ou natural, isso leva a uma descrença de uma forma indevida e equivocada, leva a uma descrença da própria religião e também da existência de Deus. Então Kardec vem trazendo esse raciocínio para nós. E nós comentávamos aqui também dos casos, até citamos um caso hipotético, construímos aqui, da pessoa que consegue atingir aquela cura e a outra que não. E então será que Deus seria injusto? Será que Deus promove a cura de um em detrimento de outro? Será que há algum favorecimento na lei divina? E nós discutimos, trouxemos aqui a necessidade de previsão nas leis para as curas, da programação espiritual, que Deus não derroga as suas leis, ou seja, se está previsto ali que aquele companheiro vai passar por aquela doença em um determinado momento, ou se vai desencarnar, não é um determinismo, mas é um conjunto de provas e expiações e uma programação espiritual. Determinismo existe no sentido de você concluir o seu conjunto de provas e expiações, de alguma maneira. E nós até eu lembrei de contar um caso aqui, mas que fomos traídos pelo tempo, e a gente, antes de iniciar o término do capítulo, do item 18 do capítulo 13, nós vamos contar essa história, porque foi algo que nós ventilamos aqui, comentamos, porque muitas vezes a doença é um benefício em nossas vidas. Então, o Divaldo Franco, ele narra um caso em que ele era muito jovem, estava ali começando a sua tarefa mediúnica, e ele já tinha ali a comunicação com o Dr. Bezerra de Menezes, no seu auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, no processo de cura, na atividade mediúnica dele. Então, certa feita, ele foi visitado por um senhor, já pai de família, ele é casado, possuía filhos, e esse senhor tinha um câncer. Ele foi acometido pelo câncer. E Divaldo, muito envolvido ali com aquela situação, ele conversa então com o Dr. Bezerra de Menezes, porque ele ficou muito sensibilizado. E ele comentava, mas se aquele senhor desencarnar, como é que vai ficar a esposa? Como ficarão os filhos, a família dele? E o Dr. Bezerra faz uma colocação para ele, mas Divaldo, será que a cura é o melhor para ele? Divaldo assim, como assim? Lógico que a cura é o melhor para ele. Divaldo chega a se questionar, será que eu estava obsediado? Será que realmente era o Dr. Bezerra de Menezes que estava falando comigo? Porque um espírito benfeitor não poderia dizer uma palavra daquela, assim, a cura é melhor
na cabeça de Divaldo, né, a cura, e na sua narrativa, ele diz que entendia ali naquele momento que a cura era a melhor saída para o caso daquele senhor, como é para todo mundo, na verdade, quer a cura. E o tratamento prosseguiu. Passado algum tempo, aquele senhor obtém a cura. Então, muito agradecido, ele promete a Divaldo que trabalharia como voluntário. Diariamente ele frequentaria ali a Mansão do Caminho para trabalhar como voluntário, agradecido por aquela graça que ele obteve. Foi curado do câncer. E durante um ano, o Divaldo narra que realmente aconteceu daquela maneira. Todos os dias aquele senhor ia lá. Mas a partir do primeiro ano, ele já não começou a ir com tanta frequência. Então, com o passar do tempo, a frequência foi diminuindo, até um dia que aquele senhor não mais compareceu àquele trabalho voluntário que ele tinha se comprometido com o Divaldo por gratidão à sua cura. Passado algum tempo, alguns anos, Divaldo vai encontrar aquele senhor na rua. E ele muito sem graça de ter visto o Divaldo, né? Conversar, Divaldo, eu estou com alguns problemas aí, não estou podendo ir, mas eu vou voltar. Eu vou lá trabalhar, vou lá contribuir, vou voltar a ajudar. Divaldo, não, volte quando você estiver bem. E ele não voltou. Passado mais algum tempo, o Divaldo, antes até de se despedir, o Divaldo pergunta como é que está a família, a esposa. E ele diz que se separou da mulher e estava com uma nova esposa. Uma nova em todos os sentidos. Uma nova porque substituiu a esposa. Sim. E porque ela era mais nova em idade também do que a esposa anterior, bem mais nova. E aí eles se despedem. Divaldo esquece daquele encontro temporariamente, e ele vai ver a foto. Passado mais alguns anos, ele reconhece aquele senhor na capa do jornal, no noticiário policial. Aquele senhor, juntamente com a esposa dele, com a nova esposa, assassinaram a ex-esposa porque ela estava dificultando o processo de divórcio, porque ele pretendia se divorciar e casar contrair uma nova núpcias com aquela outra pessoa. Então eles, em cumplicidade, resolvem assassinar a ex-esposa, e ele acabou descoberto e foi preso, sendo manchete na capa do jornal. Então, quando passa isso, Dr. Bezerra conversa com o Divaldo mais uma vez. Você viu, Divaldo, porque o melhor para ele não era a cura? Porque com isso, olha o que aconteceu. Ele se curou, estava realmente na lei de Deus a previsão para a cura dele, mas nunca para que ele cometesse aquele ato. E sim, perfeito, para que ele desse continuidade à existência dele, ao casamento dele. Mas nesses casos nós vemos que o que seria melhor para ele? Será que era a cura ou era a desencarnação? É lógico que a cura é melhor para todo mundo, mas os espíritos nos dizem isso até no Evangelho. Muitas vezes a gente se lamenta, mas você sabe se aquela pessoa que desencarnou, ele fala isso no capítulo 5, dos entes queridos ou das pessoas jovens que perdem a vida, né? Certo. Ele vai dizer justamente isso, que muitas vezes é melhor que aquela pessoa realmente acabe desencarnando do que ela cometer algum ato que venha prejudicar a sua vida posteriormente. Então esse fato é interessante até para a gente fechar ali o raciocínio sobre o que nós comentamos no último item, né, Alexandre? No programa anterior. E nós agradecemos você pelo caos prometido, né? Promessa é dívida, né? Agora nós vamos dar continuidade aqui ao segundo parágrafo do item 18, e Kardec diz o seguinte: o Espiritismo considera a religião cristã de um ponto mais elevado. Ele lhe dá uma base mais sólida que os milagres, as imutáveis leis de Deus que regem tanto o princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, uma vez que o tempo e a ciência virão sancioná-la. Deus não se torna menos digno dessa nossa admiração, do nosso reconhecimento e do nosso respeito, por não haver derrogado as suas leis grandiosas, sobretudo pela sua imutabilidade. Não há necessidade do sobrenatural para que se renda a Deus o culto que lhe é devido. A natureza já não é por si mesma bastante imponente? O que é preciso nela acrescentar para provar o poder supremo? Quanto mais a religião tiver todos os seus pontos sancionados pela razão, menos incrédulos ela encontrará.
O cristianismo não tem nada a perder com essa sanção, ao contrário, ele só tem a ganhar. Se alguma coisa pôde prejudicá-lo, na opinião de certas pessoas, é precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Mas antes de você comentar esse item, Alexandre, nós vamos fazer uma pequena pausa, lembrando, amigos ouvintes, que nós estamos estudando aqui a obra Gênese no item 18, capítulo 13, característica dos milagres, item 18. E Alexandre, aqui, Kardec, ele começa esse parágrafo dizendo o seguinte: o Espiritismo considera a religião cristã de um ponto mais elevado. E aí ele vai discorrendo. O Espiritismo, ele também é religião? Graças a Deus. E por quê, né? Importante um amigo ter colocado, né, como interrogação, porque nós vemos, se não no nosso movimento espírita, mas a nível internacional, muitas das vezes um grave equívoco, na minha modesta opinião, salvo o melhor juízo, de não considerar o Espiritismo como uma religião, como se isso conflitasse com o aspecto filosófico e o aspecto religioso, quando na verdade esse tripé é que vem a consolidar. Qual o tripé? Filosofia, ciência e religião. Porque para que a bem, criatura humana possa se religar a Deus no sentido de voltar a Deus, porque ele vem de um processo natural, evolutivo, então naturalmente ele vai, em algum momento dessa marcha, atingir uma capacidade de entendimento, de compreensão, vai fazer as suas buscas e vai evoluir. Conforme ele compreende a obra divina que tem como propósito o bem, e todos nós estamos fadados ao progresso, o Espiritismo nos ensina isso. Sim. A criatura humana, por necessidade natural, por conta dessas leis imutáveis, nesse caminho de volta para Deus, você tem a parte do intelecto, que se desenvolve. Sim. Mas nós sabemos que a inteligência por si só não é uma virtude, porque por conta da inteligência nós também temos obras mais, né? Nós temos aí muitas drogas, muitas questões que requerem da criatura um grande conhecimento de química, etc. Então, armas de guerra. Então, a inteligência, ela precisa ser direcionada para algo de bom, de belo na vida. E aí entra a questão da filosofia, mostrando que você precisa ter sabedoria. Somente o intelecto, ou seja, eu vou usar para que lado eu vou direcionar esse meu intelecto? Como usar de uma forma útil para a humanidade. Para a humanidade. E aí entra, nessa linha tênue está a religião. Quem é que diz para mim que o meu semelhante precisa de mim e vice-versa? Que estamos todos aqui numa relação de interdependência, que existem essas leis, o Criador. Então é um grande equívoco muitas das vezes, da mesma forma que o texto diz que, vou pedir permissão a vocês, sim, Deus não é menos digno de nossa admiração, o Espiritismo não é menos digno de nossa admiração se o vemos também sob o aspecto religioso. E este pré-conceito, na minha modesta opinião, motivado por uma ignorância, ou seja, de desconhecimento, muitas das vezes, se não no nosso país, mas fora dele, nós ficamos muito na superficialidade desse aspecto e vendo o Espiritismo apenas como fenômeno. E aí nós vamos voltar ao grave equívoco. E aí é ao mesmo tempo um paradoxo, né? Sim. Bom, se a religião é milagre, é sobrenatural, vem o Espiritismo e eu fico só com um fenômeno que é algo que salta aos olhos. Porque, na verdade, Deus é quem vai sustentar toda essa relação. Então eu peço permissão a você também, você colocou sim, no início, peço permissão para fazer um gancho, você colocou isso numa situação estática. E, de fato, dentro da nossa proposta, já desde os programas anteriores, né, vou voltar àquele exemplo do companheiro, o exemplo da doença, né, que está muito próximo. Todos nós estamos sujeitos, né, a adoecer. Exatamente. E aí, muitas das vezes nós achamos, bom, então se eu estou aprendendo com a Rádio Rio de Janeiro, que num momento como esse eu posso estar resgatando, né, nessa proposta de lei de causa e efeito, então isso é uma coisa estática. Não. Como você colocou muito bem, a proposta é de reparar a lei, mas a forma como vamos reparar, ela nos é possibilitada. O amor cobre uma multidão de pecados. Sim. Então, vai aqui um parêntese muito interessante. Bom, nesse momento eu estou doente, eu não sou um doente, mas se nesse momento eu estou saudável e eu estou aprendendo
essa dinâmica, eu posso pensar assim, porque é muito comum às vezes a gente vê uma pessoa desabafar o seguinte: olha, eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, mas também não me traga problema não. Mas também não faço bem, né? Exatamente. Não faço bem. Não basta não fazer o bem, né? Exatamente, está lá no livro do Espírito. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Porque aquele bem que nós estamos fazendo, além dessa proposta filosófica, de sabedoria, de ter o prazer de ajudar a outrem, inconscientemente nós podemos estar trabalhando em prol de nós mesmos, não temos, porque é justamente naquela atitude boa que nós podemos estar diluindo uma enfermidade que às vezes potencialmente está ali no corpo espiritual. Sim. Aguardando o seu momento, o que não deixa de ser também uma bênção, porque, como você colocou muito bem, além do aprendizado, no momento que ela aflora, é porque ela já saiu de um campo que ela estava ali, que é o nosso perispírito. Mas, para não confundir o entendimento... É porque, na verdade, nós temos a possibilidade de resolver as nossas questões pelo amor. Exato. Mas você vai obedecer... dentro de um contexto, o que você pode fazer, né? Que às vezes você se programa para alguma coisa e você não atinge aquela meta, não cumpre aquela obrigação. E nós temos que avançar com o tempo nas nossas questões de evolução. Então, muitas vezes a gente pede, né? Não quero, ou nos dão a possibilidade, você tem condições de, pelo amor, resolver as suas questões. E aí você, ao encarnar, muitas vezes a gente tem as ilusões da vida, da materialidade, a gente esquece daquele compromisso que nós assumimos. Mas nós temos que fazer uma reparação. Então, muitas vezes, se a gente não vai pelo amor, né, ela acaba vindo pela dor, né? Que é muito comum, né? Não é? Considerando as nossas fragilidades, né, as nossas imperfeições. Mas aí eu faço uma pergunta, André. Você acredita que poderíamos colocar a mediunidade como uma dessas propostas? Com certeza, com certeza. O Espiritismo, a divulgação do Espiritismo, a doutrinação, os estudos que nós fazemos, muitas vezes as pessoas pensam que o palestrante, que aquele médium ali que está aplicando passe, que o doutrinador, que o instrutor de um curso, que ele é um santo, que ele é uma pessoa mais elevada, mas esses são os casos raros. Esses são os casos, são as exceções. Perfeito. O Chico Xavier, a gente pode citar aqui, que é um missionário. Esse é um missionário, ele vem por amor, ele vem aqui mais para realizar as suas atividades e resolver as suas questões por amor. Mas trazendo, mas aproximando mais para os nossos exemplos, nós estamos aqui apresentando esse estudo e os médiuns, via de regra, eles têm, através da mediunidade, a possibilidade de se recuperar diante da lei de Deus, de se equiparar dos seus erros, dos seus equívocos do passado, através da mediunidade, que é uma bênção, que a mediunidade, ela na verdade é neutra. Agora, a moralidade do médium é que vai potencializar essa mediunidade dele. Perfeito. E à medida que a gente vai trabalhando, não é porque nós somos santos, ou porque nós somos missionários, não é isso, é porque nós somos devedores da lei de Deus, e a mediunidade é uma porta que Deus nos concede para que a gente venha se recuperar desses erros. Aqui o Jadiel, Dr. Jadiel João Batista, que foi presidente da Rádio Rio de Janeiro, ele comentava que mediunidade, que o médium é sinal de antecedentes criminais espirituais. É ficha comprometida, tem antecedentes. Bem colocado. Ele dizia isso, ele era juiz e falava: mediunidade não é sinal de santidade, mas é sinal de uma ficha de antecedentes criminais. Crime não um crime, não um homicídio, um assassínio, não é isso, mas é de equívocos perante a lei. Então, assim, hoje a Rádio Rio de Janeiro também é uma porta, um instrumento que Deus nos concede para que a gente venha até aqui trazer o conhecimento e a doutrina.
E a gente está com isso fazendo com que esse é o milagre de Deus, Isso. né? Exatamente. Esse é o milagre de Deus. É você possibilitar através do amor, através da cooperação, do auxílio, da caridade, da instrução, da cura, desse contato com o público nas casas espíritas, de você levar um consolo para alguém, de você se recuperar daquele seu erro. Esse é o maior milagre. Esse milagre existe nessa concepção. Essa conquista, né? É essa conquista. Muito bem colocado, porque nós vamos fugir, né, da proposta, né, da reflexão do estudo, da questão do sobrenatural inexplicável, Sim. para algo que é palpável, possível a todos, conforme as possibilidades de cada um. Sim. Não é isso? E nós temos aí, nessa dinâmica desses fatos, como você colocou bem, o trabalho no bem sendo uma porta, né, aberta para que a criatura possa, dentro dessa lei de causa e efeito, ter outros resultados. Sim. Né? De refazer esses equívocos, reparar esses equívocos, de uma outra forma. Ou seja, da proposta do bem, que essa é a proposta de Deus. E é interessante falarmos isso para fazermos um gancho do comentário lá do início, essa questão da religião. Ou seja, porque se Deus fizesse um milagre inexplicado, como é que seria a vida? Como é que seria o universo? Bom, tem um estalar de dedos. Qual seria a vantagem de se fazer o bem? Qual seria o prazer da vida se estamos tudo à mercê do estalo de dedos do Criador, aparentemente sem critério? Então, como você colocou muito bem, então nós poderíamos, não aqui para darmos um outro significado ou novos nomes, mas filosoficamente compreender se existe um milagre justamente compreender essa dinâmica, né, e ver o lado bom, científico da coisa, filosófico. Que a razão te leva a essa conclusão. Né? Exato. A razão vai te levando a isso, os ensinos, os exemplos que os benfeitores nos dão, também é nesse sentido. Não é fora da religião não há salvação, né? É fora da caridade não há salvação. E a caridade é conforme a proposta que Jesus nos ensinou, que aqui a gente vai perder, vai ficar um ano discutindo, falando sobre isso, não é perder, mas... A caridade é o amor colocado em ação. A benevolência, a indulgência e o perdão. É isso que a gente tem que colocar. Então, a partir do momento, Alexandre, que a gente consegue compreender essas palavras, a gente consegue colocar isso em prática, tudo muda para a gente. As doenças mudam, as doenças não serão mais da mesma maneira. E até quando você falava dessa questão do amor também, o próprio exemplo de Chico, há relatos de que informações de que Chico, ele durante a sua existência, ele ganhou algumas moratórias, porque ele fez tanto bem, ele ajudou tantas pessoas, que ele programou para ter um determinado... Ele programou a existência dele para tantos anos de vida, foi programado isso, mas ele beneficiou tanto que isso foi estendido, essa programação da vida dele. Então, se ele ia desencarnar com 70 anos, a gente não sabe aqui, mas ele viveu tão bem e tão para o seu próximo, que ele ficou mais tempo aqui entre nós nos beneficiando. Então, isso é um exemplo para a gente ver quanto mais bem a gente sente que a saúde, além de cuidar do corpo e cuidar do espírito, né, a gente precisa fazer o bem. Perfeito. Agora, impressão minha, ou esse item 18 nosso está virando 18.1, ele já encerrou aqui, né? Não sei se a gente já concluiu. Mas a leitura, pelo menos, nós encerramos aqui. Se ficou mais alguma coisa pendente, a gente vai ter que fazer o 18.2. Exatamente. 18.1. Mas, Alexandre, as suas considerações finais, as suas despedidas, e mais uma vez eu agradeço aqui a sua presença. Meu amigo, eu que agradeço mais uma vez, e também aqui o nosso Sérgio nos auxiliando, e deixando um forte abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, amigos ouvintes, nós chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Rio de Janeiro, está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes e internautas, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. O nosso estudo está dando continuidade na primeira parte do capítulo 9 de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos na parte subtitulada pelo nosso querido codificador, Os Demônios segundo o Espiritismo, e já falamos de evolução, da possibilidade de os espíritos, todos nós, nos regenerarmos, inclusive esses chamados por demônios, que são tidos como irrecuperáveis por algumas linhas teológicas, e aqui nós estudamos como contraponto à linha teológica católica, por escolha do nosso codificador, e certamente avalizada essa escolha pelos espíritos orientadores da humanidade. E nós vamos continuar estudando agora uma questão importante que está ao final do primeiro parágrafo do item 21. Diz-nos o querido Kardec: se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito. E Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Só aqui nesta frase nós temos muito estudo, hein, Marcos? Muito estudo. Estamos contando mais uma vez Dá um aqui simpósio com o nosso Marcos Davi, querido companheiro, expositor espírita, que está aqui generosamente comentando conosco este livro. Obrigado, Nádia. Uma alegria estar aqui mais uma vez com os ouvintes, com você, com os internautas, e vamos estudar esse livro maravilhoso que é O Céu e o Inferno. O progresso é obrigatório? O progresso é obrigatório, mas é de acordo com a capacidade de cada um. Ele é imposto? É uma lei. A lei, ela é imposta, mas não no sentido da obrigatoriedade daquele momento. Como nós já estudamos anteriormente, vai chegar uma hora em que ele vai ter que progredir. Deus vai deixando nós, como estudamos anteriormente, estamos lá no hábito ainda do mal. Mas vai chegar uma hora que a fadiga virá e nós vamos progredir. Não tem jeito. Mas sem... um jogo suave. Exatamente. É um jogo suave. Sem constrangimento. Então, esse sem constrangimento nos remete exatamente à questão do mérito. O que é o mérito aqui? É o esforço próprio. Cada um segundo as suas obras. Deus não premia e Deus não castiga. Deus educa. Sim. Então, esse mérito vai ser do esforço próprio. Palavra boa, esforço. Que nos tira da apatia, da negligência. É o amor. Quando nós decidimos pelo amor, nós começamos a sair dessa condição que ainda nos prende a essa questão terminológica do demônio. Porque ele não existe. Existem espíritos que ainda se obstinam no mal. Mas com o tempo, ele passa pela lei do progresso a aceitar, como ele fala aqui, aceitá-los ou recusá-los. Deus fornece-lhe constantemente os meios, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Essa aceitação vai ser espontânea. Então, o mérito vem exatamente desse esforço. E aí nós vamos ver que um dia seremos anjos. Seremos anjos. Então, nesse caso, se é obrigatório, mas não é
imposto em um determinado momento, em determinadas circunstâncias, porque quem faz essa circunstância é o próprio Espírito no uso da sua liberdade, respeitada por Deus, pela lei, não haveria mérito. Mas Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Aqui é o evangelho puro, né? Exatamente. Jesus disse, né? A cada um segundo as suas obras. Pois é. Então, ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio. Isto aqui merece muito comentário. Em todos os sentidos. Vamos lá, Em vários todos os sentidos. Voltando um pouco, ele fala da nossa aptidão para o progresso. Sim. Então, nós, como somos criados simples e ignorantes, o amor é a mola que nos coloca para frente, né, quando nós passamos a amar. Está ligado exatamente a essa questão da aptidão para o progresso. Jesus usa essa passagem do primeiro lugar. Quando chegares em algum lugar, não vai sentar logo ao lado o primeiro. O primeiro ao lado do anfitrião, porque você pode ser constrangido a sentar longe. Mas sente-se longe para que, pelo seu esforço, você seja chamado, seja convidado a ficar perto do anfitrião. É isso que Deus faz conosco. A parábola das vinhas, né? Mandou, uns não quiseram, e outros não quiseram, até que chegou o momento de aceitação. Né? Então, não há privilégios na lei divina. Quando nós chegarmos no plano espiritual, e nós espíritas do grupo Espírita André Luiz sempre queremos ir para o nosso lar, não vamos por privilégio, vamos por nosso esforço pessoal. Né? E quem dera que nós chegássemos lá e já assim, qual o trabalho que nos espera? Talvez precisamos ser tratados ainda para começar a trabalhar, mas não é privilégio. Porque eu conheci a Nádia do Couto Vale, por exemplo, e eu tenho o privilégio de ter uma posição melhor. Quantos espíritos chegam nas mesas mediúnicas com essa ideia? Eu participei de determinado culto religioso, eu ia, inclusive em relação aos centros espíritas, eu participava das reuniões, eu trabalhava, e eu não cheguei àquele local em que eu achava que deveria estar. Porque não é privilégio. O privilégio é do esforço. É construção. Construção de cada um. E também depende... E pelo amor, não é, Nádia? E pelo exatamente. amor. Depende de como você faz aquela tarefa. Exato. Porque para o consumo externo, você está fazendo. Mas foi Jesus quem trouxe a intencionalidade como um requisito moral. E os espíritos da codificação falam isso sempre. A na Terra. Sempre da intenção. Portanto, a intencionalidade é uma questão que a lei coloca como requisito. Então, é com que intenção você faz. Com que intenção você se dispõe a ir lá e praticar tal ou qual, ou desenvolver tal ou qual atividade. Porque muitas pessoas já se acham habilitadas para fazer tal ou qual assunto, tratar de tal ou qual assunto ou fazer tal ou qual atividade, né? Já que você citou o nosso centro, o Grupo Espírita André Luiz, nós sabemos que lá nós queremos ser voluntários para alguns trabalhos e nós submetemos o nosso nome a uma lista que é levada a uma reunião anual. Abril ou maio. Início do ano. E os espíritos, psicograficamente, indicam para qual atividade cada um de nós vai se está apto ou não e para qual. Exatamente. Então, você se coloca disponível. E eles indicam o que é melhor para nós e para o trabalho. Depois de estudar pelo menos um ano. Exatamente. Pelo menos um ano. Ficar lá estudando durante um ano para depois poder apresentar-se a essa reunião, né? Isso. Que é apresentar-se ao plano espiritual da casa.
Então, não há privilégio, e nossa casa faz isso, e outras casas também fazem, Sim. não é isso? Então, porque aí existem pessoas que acham que vão evoluir por osmose. Não é? Eu fico ao lado do Chico Xavier, não é? E aí eu evoluo. A biologia Isso não vai socorrer nessa... Não vai, de maneira nenhuma. Então, as pessoas também já se acham merecedoras de determinados favores, de determinadas concessões, de determinadas posições nos locais, inclusive nos locais religiosos, quando quem decide isso e avalia isso é o plano espiritual. Aquela, se você me permite, aquela história do orador que sempre ia falar na casa dele e via lá ao final da assistência uma senhora muito simples, humilde, e ele fazia juízo de valor. Quando ele ia falar, olhava ela muito simples, nas roupas muito rotas e sempre ali. Enfim, passou-se um tempo e ela lá assistindo às palestras dele. E ela não foi mais. Ele desencarna depois de algum tempo e encontra ela no plano espiritual nimbada de luz. E pergunta para ela, mas como? A senhora ficava lá quietinha, no seu cantinho, e a senhora está com essa evolução lucigênita, e eu não tenho nada. O que a senhora fazia? Eu fazia o que o senhor falava. Exatamente. Então ela cumpria exatamente o que se falava. E o orador, eu estou falando isso para mim, falava e não fazia. E não fazia, exatamente. Então, essas são as orientações e que nós encontramos no Evangelho, que é a grande lição do óbolo da viúva. Isso. Que naquele momento, ela foi a pessoa que fez a maior doação. Ela deu do que ela não podia dar. E ela deu um vintém, digamos, né? Um centavo, coisa de centavos. Do ponto de vista material inexpressivo, mas sob o olhar da espiritualidade, Jesus declarou que foi ela a maior isso é uma grande lição, naquela condição. Porque nós ainda damos do que sobra. Exatamente. Do que é supérfluo, né? Não damos do que falta. E ela fez isso. E ela fez isso. Você está acompanhando aqui o estudo de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu sou Nádia do Couto Vale, aqui no Luz na Penumbra, contando hoje com a generosa participação do nosso querido amigo, querido companheiro Marcos. Eu agradeço sempre a oportunidade. Então vamos seguindo. Seguindo aqui, Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras, ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, quer dizer, não existe aqui indicação do meu padrinho e tudo. Não é o QI não existe aqui, não né? Existe. Quem indique não existe. Não. Mas o primeiro lugar a todos é franqueado. Todo mundo pode chegar ao primeiro lugar. Mas tem um custo. Mas tem que se esforçar. Isso. Tem que ser por mérito próprio. Então, essa questão do primeiro lugar, todo mundo quer, né, Marcos? Todo mundo quer. Mas chegar ao primeiro lugar, ele já fala aqui, é por esforço próprio. E cada um tem o seu momento. E o que é primeiro lugar? Primeiro lugar em generosidade? Primeiro lugar em bondade? Em caridade? Porque nós pensamos no primeiro lugar como o fruto que o mundo nos dá. E aí Jesus fala, já teve a sua compensação. Porque onde está pondo o seu tesouro? Nos valores da terra ou nos valores espirituais? Nós, espíritas, temos muito essa responsabilidade, porque nós não podemos dizer que não sabemos. Chegarmos lá no nosso momento, mas eu não sabia. Mas que primeiro lugar você desejou? Nós vemos isso muito na educação, e você é doutora nisso, não é? Vemos muitos lugares querendo que o aluno seja primeiro lugar. Em quê? Muitos pais incentivam isso, Exato. Colocam esse peso em cima uma ansiedade. da criança e do jovem. Mas nós sempre falamos isso para os nossos filhos. Nós queremos que se há um primeiro lugar, que seja em bondade, que seja em generosidade, em ver o outro, ter compaixão pelo outro caído ao chão. É um hábito, nós falamos do hábito, né? Hábito. Exatamente. Agora, se quiser o primeiro lugar, é lícito desejar o primeiro lugar.
Sim. O primeiro lugar está franqueado a todos, inclusive na área da educação. É isso. Não é isso? Esse é o raciocínio. Mas você precisa estudar. Exatamente. Para conquistar e o que ele vai lugar. fazer com esse primeiro lugar, Exatamente. né? É o talento. O que ele fará com esse primeiro lugar? Exatamente. Eu alcancei o primeiro lugar no direito. Ok? Quando fui primeiro lugar num concurso público para juiz, por exemplo. O que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou pegar esse talento e vou esconder? Eu vou levar para a coletividade? Isso em todas as áreas. Agora, é lícito desejar É lícito, sim. lugar, Sim. É lícito, é o progresso. Pelo esforço, é o progresso, pelo esforço, né? Para sair da apatia, né? Que a gente falou tanto, né? Para sair da apatia. Pois é, e sendo essa licitude que está amparada na meritocracia, não é uma coisa má. Não. Não é? Mas aquilo que você deseja o primeiro lugar para quê? Isso. Você Para quer quê? o primeiro lugar para o reconhecimento público, para a sociedade ver que você está em primeiro lugar, ou você quer o primeiro lugar pela sua competição consigo mesmo? Isso. Que aqui está uma outra questão da educação, não só a educação aqui do mundo, mas espelhando já a educação do espírito, que o espiritismo é uma doutrina de educação do espírito, né? Que é a competição. Espírito imortal que somos, né? É a competição. Nós vivemos hoje num mundo, a sociedade extremamente competitiva, o que torna as pessoas ansiosas. Daí vem as doenças. As doenças, transtornos. Os transtornos mentais psicológicos, exatamente. Inclusive. Mas o mais importante não é você competir com o seu colega na sala de aula ou com o seu colega no trabalho e tudo. Isso é inevitável. Mas qual é a postura para a evolução do espírito e para a educação do indivíduo aqui no mundo? É a autocompetição. Isso. Eu vou competir comigo mesmo. Se eu, na prova anterior, tirei 7, mas eu não estou satisfeito, eu vou competir comigo para eu mesma elevar o meu padrão de rendimento acadêmico para eu tirar 9, 10 e tal. Assim também no plano do trabalho e no plano da educação do espírito. Se eu hoje, por um exercício de autoconhecimento, viva Sócrates, se eu me reconheço ainda muito maledicente, muito negligente, muito apática, para falarmos aqui, a minha vontade está fraca, eu vou competir comigo mesma para melhorar isso e não para ficar desejando o que o meu companheiro, o Marcos Davi, conquistou. A conquista é pessoal e intransferível. Isso é a questão do orgulho da vaidade. Exatamente, exatamente. E é aí que entra a intenção. Se você está se esforçando com justos propósitos para o bem e para a sua evolução segundo a lei, os espíritos superiores potencializam a nossa vontade e nos ajudam a conquistar aquilo mais rápido, tendo em vista a sinceridade dos nossos propósitos. Com desinteresse de reconhecimento público, de holofotes na sociedade, mas no desejo de evoluirmos como seres espirituais. Isso. Vamos seguindo então, Vamos Marcos? seguindo. Falando sobre os anjos agora. Os anjos mais elevados, ele fala aqui. Né? Eles conquistaram a sua graduação, passando como os demais pela rota comum. Não existe privilégio. Não existe privilégio. Eles chegaram lá. Não foram criados anjos. Não foram criados anjos. Ou seja, tiveram que vencer a apatia, a negligência, a má vontade, progredir pela aptidão, pelo progresso, né, que nós estamos estudando, e por mérito próprio, pelo esforço deles. Isso, muito bem chegaram... lembrado, porque na teologia católica nós temos comentado que os anjos foram criados anjos. Qual o mérito que eles tiveram? Eles não têm mérito, não é isso? Então, os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando como os demais pela rota comum. Mas eles chegaram a um certo grau de pureza. Está aqui, agora nós estamos no item 22. Isso. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenchem, assim, todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias.
Quer dizer que também existe gradação na angelitude, Existe. Né? Nós não a conhecemos, porque o Kardec não nos falou, mas logicamente que tem. Certamente, porque o progresso é interminável, que é uma outra dificuldade que nós temos, né? Porque nós nos esforçamos para chegarmos a uma coisa, né? Ao fim. Nós trabalhamos para chegar ao fim de semana. Nós trabalhamos para as férias. Nós trabalhamos para a aposentadoria. Não é isso? Não existem esses momentos na trajetória da evolução espiritual. Nós trabalhamos pelo trabalho e nós trabalhamos para evoluirmos. E se ficarmos achando que vamos precisar descansar na tarefa evolutiva, nós vamos ficar como a lebre daquela nossa fábula, né? A lebre correu, desqualificou o esforço da tartaruga, que estava no ritmo, e perdeu a corrida. Perdeu a corrida, né? Porque ela achou que a velocidade era mais importante que o ritmo. E o ritmo é mais importante que a velocidade. Exatamente. Né? Então, às vezes, nós também vemos os nossos companheiros achando, como o caso que você lembrou da senhora que estava lá quietinha, mas evoluindo, né, espiritualmente. Praticando, né? Nós achamos que os nossos irmãos não estão evoluindo, mas às vezes eles estão dando ultrapassagens morais na estrada da vida. Isso acontece muito. Em nós, né? Estão fazendo ultrapassagens morais em relação a nós, não é isso? Então, há um certo grau de pureza após o qual os espíritos passam a ter missões adequadas ao patamar de angelitude. Aí eles vão ser designados para funções de acordo com o grau, a categoria de angelitude em que eles estejam. Do progresso que ele adquiriu, né? Missões adequadas ao seu progresso. Exatamente. Quer comentar mais isso? Ou já estamos aqui? Vamos seguir. Vamos seguir, porque nós ainda não entendemos tanto de anjos, né? Infelizmente. Bom, a gente já vimos algum anjo, não é isso? Pois é. E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que de toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei de progresso, satisfaz todos os fins da criação. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. E aí, Marcos? Ele resume tudo que nós já falamos aqui. Mas o mesmo ponto de partida. Nós observamos aí a paternidade divina. É porque um pai ou uma mãe, ela sempre vai dar a mesma oportunidade, sim, dentro de uma naturalidade, logicamente, falando. E vai dar o mesmo ponto de partida. Você vai começar 200 metros à frente. Já não seria Deus. Muito obrigada. Terminamos falando sobre o amor com Marcos Davi, nosso convidado de hoje. Termina muito rápido. Outra vez, pois é. Mas nós vamos continuar no nosso próximo encontro, agradecendo também, além de agradecer ao Marcos, agradecendo também a você, amigo ouvinte, amigo internauta e amiga internauta, que esteve conosco estudando o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.